Olhem à vossa volta. A cola está por todo o lado. Nos móveis, nos livros, nos telemóveis, até nos aviões. Usamos-la o tempo todo, mas já pararam para pensar como é que aquilo funciona de verdade? A ciência por trás de algo tão comum como um tubo de cola é, bem, surpreendente. E para começar, vamos mergulhar logo na questão mais intrigante de todas. Como é que é possível que uma camada fininha de cola entre duas peças de madeira crie uma união tão forte, mas tão forte que se tentarmos parti-la, é a própria madeira que cede primeiro? Parece quase magia, não é? Mas garanto-vos, é pura ciência. Para desvendar este mistério, primeiro temos de perceber a força incrível que estas uniões adesivas têm. Não se trata apenas de deixar as coisas pecajosas. Trata-se de construir uma nova estrutura molecular entre duas superfícies. Uma ponte, se quisermos, que é incrivelmente resistente. E esta frase aqui no ecrã resume tudo na perfeição. Substratos é só o nome técnico para os materiais que estamos a colar, ok? Tipo, as duas peças de madeira. O que isto quer dizer, no fundo, é que a linha de cola não é de todo o elo mais fraco. Pelo contrário, quando o trabalho é bem feito, a cola cria uma ligação mais forte do que as forças que mantêm a própria madeira inteira. É impressionante. Então, como é que se cria esta força toda? Bem, tudo se resume a duas forças fundamentais que têm de trabalhar em equipa. Vamos lá ver o que são a adesão e a coesão. Perceber estas duas é a chave para desvendar o segredo da cola. Primeiro temos a adesão. Pensem nisto como a força de agarrar. É a atração a nível molecular que acontece quando as moléculas da cola se ligam, se agarram, às moléculas da superfície da madeira. É a cola a dizer à madeira: eu seguro-te. E depois temos a coesão. Se a adesão é sobre agarrar o outro, a coesão é sobre manter-se unido. É a força interna da própria cola. São as ligações que mantêm as moléculas do adesivo juntas, formando uma camada sólida e resistente. Uma cola com boa coesão tem a sua própria força, a sua própria integridade. E esta imagem ilustra isto na perfeição. As linhas brancas, isso é a adesão, a cola a agarrar-se às duas superfícies. As linhas pretas, isso é a coesão, a rede interna que dá força à própria camada de cola. Para uma união perfeita, precisamos das duas a funcionar em pleno. Se tivermos muita adesão, mas pouca coesão, a cola agarra bem, mas parte-se ao meio. Se tivermos muita coesão, mas pouca adesão, bem, a cola é forte, mas simplesmente descola-se da superfície. Ok. Já percebemos a teoria. Vamos agora passar à prática, porque, claro, nem todas as colas são iguais. Tarefas diferentes precisam de químicas diferentes para otimizar estas forças de adesão e coesão. Vejamos aqui 3 exemplos clássicos. A cola PVA, a nossa cola branca de todos os dias. Ela funciona de uma forma muito simples. Endurece à medida que a água que tem na sua composição evapora. É por isso que é ótima para materiais porosos como a madeira, que ajudam a absorver essa água. Depois, a cola Hot Melt. É basicamente cera quente. Aplica-se quente e cria a ligação quase instantaneamente assim que arrefece, perfeita para processos industriais super rápidos. E claro, a famosa super cola, o cianoacrilato. Esta é incrível. Usa a umidade que existe no ar para provocar uma reação química que a solidifica em segundos, ideal para aquelas reparações rápidas em casa. Mas nem todos os adesivos são tão simples como tirar da embalagem e usar. Alguns dos mais fortes, usados em aplicações industriais, são sistemas de duas partes. É preciso misturar 2 componentes na proporção exata para dar início à reação química que vai formar a união. Um bom exemplo é a resina ureia-formaldeído. O processo é quase como uma experiência de química. Primeiro, a resina é misturada com um extensor. À parte, o catalisador ou endurecedor é dissolvido em água. E depois juntam-se os dois. É esta reação química controlada que cria um adesivo que, depois de curado, fica permanentemente duro e super resistente, quase como se fosse plástico. Mas atenção, e este ponto é fundamental. A melhor cola do mundo pode falhar redondamente se não for usada da forma correta. A força final de uma junta de cola depende tanto das condições em que é aplicada como do próprio adesivo. A cola é só metade da história. Para os profissionais, controlar as variáveis é tudo. O teor de umidade da madeira, se a superfície está bem preparada, a pressão que se aplica, a temperatura do ar e até o tempo que passa entre aplicar a cola e apertar as peças. Tudo isto são fatores críticos que têm de ser geridos ao pormenor. Por exemplo, a umidade ideal da madeira deve andar entre os 7% e os 10%. Se estiver muito úmida, a água da cola não consegue evaporar como deve ser.
Mas se estiver seca demais, a madeira vai beber a água da cola tão depressa que a cola começa a endurecer antes de ter tempo de esfregar bem a outra superfície. O resultado? Uma união fraca. E a rapidez é essencial. O chamado tempo de montagem, o período entre passar a cola e aplicar pressão, geralmente não deve passar dos 5 minutos. É uma janela de oportunidade muito, muito curta, onde a química está no ponto ideal para criar a ligação mais forte possível. A temperatura também é um fator-chave. O ideal é à volta dos 20 graus Celsius. Se estiver muito frio, a reação química que faz a cola curar pode abrandar ou, em casos extremos, parar por completo. E o que é que acontece? Uma linha de cola fraca, quebradiça, que não serve para nada. Portanto, a ideia principal é esta. Colar peças de forma profissional é, na verdade, conduzir uma reação química controlada. Todas as condições, da umidade à temperatura e ao tempo, têm de estar alinhadas para que as moléculas façam o seu trabalho e criem aquela união superpoderosa que se procura. E claro, como estamos a falar de reações químicas potentes, a segurança é absolutamente prioritária. Adesivos diferentes apresentam riscos diferentes e, por isso, exigem cuidados diferentes. Vamos comparar os dois exemplos mais comuns. A cola PVA é de risco relativamente baixo. Se cair na pele, lava-se com água e sabão e está resolvido. Já o cianoacrilato, bem, isso é outra conversa. Reage tão rápido com a umidade que pode colar a pele, ou pior, as pálpebras, num instante. Aí, o procedimento é completamente diferente. Nada de puxar. O segredo é usar água abundante para soltar a ligação com cuidado. Isto só reforça a ideia de que dominar o uso de adesivos não é apenas saber fazer uma união forte, é também perceber a química o suficiente para manuseá-la com respeito e segurança. Uma boa preparação é a chave para os dois resultados, força e segurança. Em suma, da próxima vez que olharem para uma peça de mobiliário ou usarem um objeto qualquer do dia-a-dia, lembrem-se da ciência invisível que o mantém unido. Os adesivos não são só coisas que pegam, são polímeros complexos, desenvolvidos ao pormenor, são a engenharia silenciosa que torna possível muito do nosso mundo moderno. E isto deixa-nos com uma pergunta fascinante para o futuro. À medida que a nossa capacidade de manipular a química e de criar adesivos para fins específicos se torna cada vez mais sofisticada, o que vem a seguir? Agora que conseguimos, literalmente, projetar a aderência a um nível molecular, quais são os limites? O que é que a próxima geração de engenheiros, designers e criadores vai construir com este poder?